Pois quem acompanha meus comentários, minhas colunas, deve ter percebido já, porque há tanto tempo que eu falo, eu venho insistindo com o problema da água. Nós vamos ter problemas sérios de água em Bento, e não vai demorar muito tempo. Podem ter certeza disso. Me cobrem isso, 5 a 10 anos, no máximo, nós vamos estar recolhendo água do vaso, água do tanque, do banho, etc. e tal, da chuva, tal, para poder ter água para tomar banho uma vez por semana. É por aí. Mas eu estou falando de água hoje, sabe por quê? Por causa do preço da gasolina. Eu estou ouvindo gente criticando o preço da gasolina e tal, só que eu fui pesquisar quanto custava a gasolina lá em 2002, por exemplo, era R$ 2,25 ao litro. Hoje ela está esse preço aí, porque os caras estão metendo a mão no bolso do consumidor. Os postos de gasolina estão metendo a mão no nosso bolso. Não houve aumento de gasolina nos últimos 14 meses, só 4% em novembro, que deveriam ter repercutido em 2,8% na bomba. Teve postos que eu abastecia, por exemplo, em Porto Alegre, era 2,53, já está 2,92. De onde eles tiram esses aumentos? Eu vou falar sobre isso mais adiante também. Mas acham que a gasolina está cara? Espera um pouquinho, quanto é que está uma garrafinha d'água? Essa água, sem gás, que se bebe por aí? Sabe quanto eles estão cobrando uma garrafinha? Chegam a cobrar até R$4. Com detalhe, com 1 litro de gasolina se faz 10 quilômetros no asfalto. E tem que tirar lá debaixo da terra, num custo altíssimo, tem refinaria, tem transporte, uma série de coisas envolvendo aí. A água está cara. Não aquela água que nós jogamos fora diariamente ali, porque as pessoas não gostam de nem pensar em economizar. Eu estou dizendo a água mineral. Aquelas bombonas que você compra, de 20 litros, paga R$15. Isso é um absurdo. Nós temos que protestar enquanto esse preço que estão nos cobrando da água. Está muito barato, é a água da Corsã, pelo jeito. É isso aí. Bom, eu devo confessar que ontem à noite eu não dormi. Tive uma noite de insônia. Sabe por quê? As ações da Petrobras caíram 11%. Eu não consegui dormir. De preocupado que eu fiquei. Mas aí, a certa altura do campeonato, eu me lembrei que eu tinha um tênis que eu jogava futebol de salão há muito tempo atrás, que é uma relíquia, aí eu calcei o tênis, porque eu não tinha uma chuteira, aí eu consegui dormir. Fala sério. O que prejudica a população brasileira que estão insistindo aí? Se as ações da Petrobras, nessa brincadeira de bolsa de valores que eles fazem, os riquinhos gostam de ganhar dinheiro e perder dinheiro para depois se encontrar no fim da tarde, lá nos locaizinhos onde eles bebem uísque de 30 anos, etc e tal, para gozar um com a cara do outro. Mas o que aconteceu, afinal? As ações da Petrobras caiu 11%. Sim, a Petrobras divulgou o balanço dela de noite. Mas espera um pouquinho, de noite no Brasil, no mundo inteiro não era de noite, em muitos lugares do mundo não era de noite. Mas enfim, divulgou o balanço e ela não colocou no balanço as perdas das roubalheiras do PSDB, do PP, do PMDB, que aliás é o partido mais corrupto do Brasil, disparado, onde eles estão sempre envolvidos, tem algum PMDBista envolvido, e do PT. Todos esses 4 aqui, que são os principais, do resto vai tudo atrás. A Maria vai com as outras. Assim, aliás, o PT, o PMDB e o PP estão adesistas. Eles estão sempre ali ao redor do poder, não importa quem está, se é o PT ou o anti-PT. Mas, enfim, por que o pessoal da Petrobras não chegou para todos esses ladrões aí e perguntou para eles, escuta, para os caras de empreiteira, para os corruptos, para os corruptores, etc., quanto vocês roubaram da Petrobras? Aí o cara ia dizendo, nós roubamos 5 milhões, o outro roubou 20 milhões, o outro 50 milhões, o outro 1 bilhão. E vai anotando, chega no fim e coloca tudo lá. Pergunta para os ladrões e para os corruptores. Teria sido mais fácil, não era? Era só perguntar para eles. Mas eu pensei nisso, mas será que os caras iam dizer, olha, eu roubei isso, eu roubei aquilo, desviei aquilo? Pois é, e os caras estão criticando a Petrobras, porque ela não colocou o valor das perdas. Se nem a Polícia Federal, nem os auditores, nem o Ministério Público sabe quanto foi roubado ainda, e nunca vão saber, porque esse roubo da Petrobras vem desde antes dos governos militares. Quer dizer, e aí? Eu fico impressionado com essas coisas, sabe?
E pior é que são gente que são qualificadas de economistas renomados que vão para a televisão fazer esse tipo de comentário. A Petrobras não divulgou quanto foi a perda do roubo. Mas não divulgou porque não sabe, não tem a menor ideia de quanto é isso, nem a Petrobras, nem ninguém sabe. Pelo menos ainda não sabe, e vão chegar num valor X lá, que vai estar muito longe da realidade, para mais ou para menos. Quanto foi roubado na privataria tucana aqui no Brasil? Eu não sei. Ninguém sabe, porque até ninguém investigou. Aliás, a maior crítica para o governo Lula foi essa. Ele assumiu o governo e fingiu que nada aconteceu antes. Ou seja, o Brasil é um festival de ladrões, corruptos e corruptores. Só que tem gente que defende um lado e tem gente que defende o outro. É o PT e o anti-PT. É isso que está reduzido o Brasil, lamentavelmente. Pasmem, mas eu li, que o atendimento aeromédico do Estado, que é feito por helicópteros, foi comprado 2 helicópteros, 26 milhões e alguma coisa, pelo governo anterior, pelo governo do Tarso, e ele foi desativado, agora está sendo desativado pelo governo atual. O secretário deu entrevista dizendo que ele é ineficaz, ineficiente, e que o atendimento por terra pode ser mais rápido, etc. e tal. Aí eu pensei, digo, claro que pode. Por exemplo, se tem alguém com um problema seríssimo lá em Osório e precisar de atendimento, claro, se for numa sexta-feira, por volta de 6 horas, 7 horas da noite, por exemplo, o cara está ocupado tudo. As 4 pistas, ou 3, estão todas usadas porque é uma tranqueira até o litoral. Aí, claro, eles vão por terra, que eles dizer é que o atendimento vai ser feito a pé. Os caras vão sair de Porto Alegre, os médicos, os enfermeiros, vão sair numa maratonazinha até Osório para atender os caras. Que tiver um atendimento de urgência, um infarto, coisa assim, ou traumatizado por um acidente. O aeromédico não deve ser eficiente mesmo, viu? Para atender alguém em Uruguaiana, por exemplo, eles podem pegar aluga lá um carro do... Por que não? Do Felipe Massa. Aí eles vão a 300 e poucos quilômetros por hora e chegam em 2 horas lá. Para que atendimento aeromédico? Para que se investiu 26 milhões de dinheiro que foi botado fora? Aliás, ele podia ter sido usado para pagar as contas, que agora o governo diz que não tem dinheiro, só que o dinheiro da saúde é carimbado. Eu não sei por que o governo diz que não tem dinheiro. Como as prefeituras e o governo federal têm dificuldades e dizem que não tem dinheiro para a saúde. Vamos para o diabo, você está na lei isso. O dinheiro da saúde é carimbado. Simples assim. Mas nós estamos sem atendimento aeromédico. Não, peraí, mas não é bem assim. Aí vai um assessor lá e diz que não é bem assim a coisa. Nós vamos descobrir isso muito brevemente, se é bem assim ou não. Anúncio do desemprego no Brasil, 4,8%, o menor desemprego desde que está sendo medida essa forma de avaliação, o desemprego no país. 4,8% de desemprego é o menor da história. É a crise. É a crise, porque se não tivéssemos em crise, o desemprego podia ser 3% ou 0%, por exemplo. Mas é por causa dessa crise aí. Aliás, vai ver que é por causa da crise que nós constatamos, e eu até escrevi na minha coluna de sábado, que houve um aumento de R$19,90 para R$22,90 no presunto no mercado. 15,07%. Aumento de 15,07%. Hoje eu constato que uma comida a quilo num determinado local passou de R$19,90 para R$24,90. Módicos 25,1%. Mas de onde que tiram esses percentuais de aumento? Se isso não é crime contra a economia popular, o que é isso, minha gente? Mas eu sei qual é o negócio. Tem uma válvula de escape, tem as costas largas dos governos para jogar a conta. Eu pensei, mas peraí, a gasolina não aumentou ainda. Não aumentaram os impostos. Zeraram um monte da cesta básica. O preço do arroz, do feijão, deve ser um pouquinho parecido com o que era há 12 anos atrás. A carne aumentou 20 e alguma coisa por cento, porque nós não temos mais pastos, é uma seca total, e porque a exportação de carne está tornando a carne mais escassa aqui, e a lei da oferta e da procura, que nenhum governo conseguiu revogá-la ainda, em nenhum lugar do mundo, ao longo da história, a lei da oferta e da procura não foi revogada, tem mais procura do que oferta de carne, então aumenta o preço, mas não justifica 25% de aumento no preço da comida a quilo.
Porque a alface, por exemplo, que as mulheres quando vão no serviço, você vê que elas enchem um prato de alface, cenoura, rúcula, brócolis, etc. e tal. Isso não aumentou 25%? Pois é. Que coisa lamentável. Como, não importa quem é o governo tem costas largas. Eles metem a mão no nosso bolso e têm a desculpa de dizer que foram os impostos. A carga tributária continua a mesma. Aliás, a mesma que era em 2002, né? Porque ela era 24, 25, lá em 92 e passou para 35. Mas, enfim, o governo tem costas largas, podem aumentar o preço à vontade, que depois tem o governo para jogar a culpa. É assim que funciona. Pois é. Pena que tem os otários que acreditam nisso. Encontro no governo do Estado do Rio Grande do Sul para tratar da saúde. Foram o secretário de saúde, o vice-prefeito, assessores, o coordenador médico, Marco Antônio, lá, que também acompanhou, para tratar de assuntos de relevante importância para a saúde de Bento. Por exemplo, a oncologia do Hospital Taquini, cardiologia do Hospital Taquini está sendo dado atendimento sem que o Hospital Taquini receba a remuneração adequada vinda do governo do Estado, do governo federal. O governo do município está bancando isso. E assim, o detalhe, Bento fez uma estrutura aqui com o Taquini para o tratamento da radioterapia. E aí Caxias do Sul coloca dele, que não tinha, coloca dele lá e tira todos os pacientes da região do Hospital Taquini. Agora está ocioso lá. Quer dizer, uma série de coisas, mas enfim, palmas, vamos lá. Fizeram o que tinham que fazer, vão lá reclamar, vão lá no governo do Estado reivindicar. O próximo passo é o governo federal, tem que ir lá reivindicar, tem que vir dinheiro sim. Existe verba para a saúde, claro que tem, só que tem que ser buscada ela e bem aplicada. Simples assim. Eu voltava de Caxias ontem à noite, por volta de 22 horas e 45 minutos, e eu me perguntava, entra governo, sai governo, e aí o Daire faz o quê? E eu questiono sempre, para que serve o Daire? Buracos em quantidade assim, para ninguém botar defeito, principalmente na 453, aí entre Farroupilha e aqui no trevo da Tela Sul. É um horror aquilo ali. Sinalização na rodovia, praticamente inexistente. Cerração e chuva. Sabe o que eu acho que tinha que acontecer? Aquilo que eu dizia que tinha que fazer com o governador Tarso Genro, agora seria bom fazer isso com o José Sartori. Colocar o José Sartori no carro dele, para ele fazer esse trajeto à noite, com chuva e cerração, com a família dele, com a sogra, com a mãe, etc. e tal, para ver o que ele acha, o que ele vai dizer depois. E será que ele vai chamar alguém do Daire para perguntar por que isso aí está assim? Não sei, mas enfim, é um horror. O estado das nossas rodovias era e continua sendo precário. Detalhe, dinheiro para recuperar tem, porque foi feito empréstimo no governo anterior. Vamos ver se eles aplicam isso. Há tempo de salvar vidas ainda. Muito obrigado pela sua audiência, telespectador. Eu volto amanhã.